Oi, pessoal. E aí? Então, estamos de volta, né? Agora para falar das atividades referente ao conteúdo componentes do ar. Essas atividades, elas estão na página 107 e 108. Então, vamos lá na página 107. Na página 107 a gente tem um esquema, né? E no enunciado fala assim: observe o esquema abaixo e substitua as letras de A até G nas frases a seguir por palavras que as completem corretamente. Essas frases de A até G, é, elas estarão, distribuídas justamente aqui no esquema, referente a cada setinha dessa. Né? Se vocês contarem as setinhas, dá direitinho letras de A até G. Tá? Ó, setinha 1 e 1 azul, A, B. As outras quatro setinhas pretas, C, D, E, F, e as setinhas vermelhas, G. Então, as setinhas são referentes às letras, tá? De A até G. E aí, por exemplo, o que as setinhas azuis querem dizer? Tem uma setinha azul ali próximo dos vegetais, indicando que o gás carbônico está indo em direção à planta. E depois essa setinha azul está saindo da planta e apontando para o oxigênio. O que quer dizer esse processo? Depois nós temos, e durante esse processo de entrada de gás carbônico e saída de oxigênio, liberação de oxigênio nas setinhas azuis apontando para as plantas, nós temos ao mesmo tempo setinhas vermelhas indicando luz solar. E nós temos setinhas pretas, né, que apontam o oxigênio para o homem, ser humano, e para o cavalo, né? Então, gás oxigênio passa pelo homem e pelo cavalo, e a setinha preta saindo da direção do homem e do cavalo, indicando eliminação de gás carbônico. O que quer dizer esse processo? Há também duas setinhas pretas na direção das plantas, uma entrando com oxigênio e outra saindo com gás carbônico. O que quer dizer essas duas setinhas pretas, uma entrando e outra saindo, uma entrando com oxigênio e outra saindo com gás carbônico das plantas? E aí vamos lá na página 108 agora. Na página 108, na letra A, vocês vão completar, né, com as palavras, substituindo as letras aí. Então, ó, o processo 1 é conhecido como... Aí tem a letra A. E é realizado pelos vegetais. Qual é o processo que é realizado pelos vegetais, que os vegetais têm capacidade de fazer? Durante esse processo, a clorofila absorve B. A clorofila vai absorver o que do ambiente, né? Já as raízes vão absorver C e D. O que as raízes também vão absorver do ambiente para fazer esse processo realizado aí na letra A? Enquanto do ar atmosférico é retirado aí a letrinha E, né? Vai dizer o que está sendo retirado durante esse processo que você vai substituir aí na letra A. E liberado, né? F. Ok? Então, ó, na letra A é o nome do processo que os vegetais fazem, né? E os vegetais, eles absorvem através da clorofila, o quê? Já as raízes vão absorver do solo dois itens. Quais são? E do ar, né? Os vegetais vão tirar... Qual é o gás que eles vão retirar do ar? E vão liberar um outro tipo de gás. Aí vocês vão substituir aí até a letra F, tá? O principal objetivo desse processo é produzir o alimento. É nesse processo que a planta produz o seu próprio alimento, chamado de glicose. Já na letra B, o processo 2, a letra B se refere ao processo 2, tá? A letra A se refere ao processo 1. O processo 2 é conhecido como... Você vai substituir a letra G pelo nome do processo. E é realizado tanto pelos animais como pelos vegetais. Então, tanto os animais como os vegetais realizam esse processo. Nesse processo, o F é liberado. O que é liberado durante esse processo que tanto os animais e vegetais fazem? Na fotossíntese, o que é liberado pelos animais e também pelos vegetais, na ausência de luz solar,
é absorvido na fotossíntese, o que é liberado pelos animais, ele vai ser absorvido pelas plantas, tá? Qual é o nome que vocês vão substituir aí pela letra F? Por outro lado, há uma liberação de E, que pode ser aproveitado pelos vegetais durante a fotossíntese. O processo 2, portanto, tem como objetivo produzir energia para o organismo. No processo 2, a produção de energia. Qual o nome desse processo? Tá? Descobrindo o nome do processo, vocês conseguem encaixar e substituindo as palavras pelas letras que estão aí, ok? Número 2. Por que as plantas são importantes para a redução do aquecimento global? Vou explicar para vocês uma coisa que eu já falei aí quando a gente começou a estudar camadas, a atmosfera, né? As camadas de ar da Terra. O gás carbônico, ele é super necessário para a manutenção da vida na Terra. Mas quando esse gás ele acontece em excesso na atmosfera, ele acelera o efeito estufa natural da Terra, porque ele faz uma camada que impede que os raios ultravioletas que aquecem o planeta, que vieram do Sol, saiam em forma de calor, ou seja, fica mais calor aqui na Terra, tá? Aumenta a quantidade de calor, tá? Fica um efeito estufa muito forte. Então, por que as plantas elas são importantes para a redução do aquecimento global? Qual a relação das plantas com esse gás que eu falei, que se ele tiver em muita quantidade, ele acelera o efeito estufa do planeta, levando ao aquecimento global? Vamos pensar? Número 3. Leia as frases a seguir e no caderno escreva corretamente as que estiverem erradas. Vamos lá, letra A. O O2, que é o oxigênio, é produzido pelos vegetais durante o processo de fotossíntese. Você acha que essa frase está correta? Se estiver, ok. Se você achar que ela está errada, você tem que reescrevê-la no caderno da maneira que você acha que estará corrigindo, ok? Letra B. Os vegetais respiram apenas durante a noite. Vocês concordam com essa frase? Quando a gente teve aqui falando do processo de fotossíntese e respiração, quando a gente olhou aquela tabela que está lá na página 104 do livro de ciências, a gente viu que os vegetais eles respiram apenas à noite? Vocês acham que, se estiver certa, vamos para a letra C. Se estiver errada, antes de ir para a letra C, você vai reescrever a frase corrigindo-a. C. A fotossíntese só ocorre na presença de luz solar no caso. Essa frase está correta ou não? Se você achar que não está correta, refaça corrigindo-a. Letra D. Os vegetais retiram o alimento pronto do solo. Analise essa frase. Os vegetais, eles fazem seu próprio alimento dentro do seu organismo ou eles pegam prontinho no solo? Letra E. Os animais não conseguem produzir o próprio alimento, devendo comer outros seres para consegui-lo. A frase da letra E está certa ou não? Os animais são capazes de fabricar seu próprio alimento ou eles precisam buscar o seu alimento fora do seu corpo? Analise e, se estiver errada, reescreva. Agora, indo para a correção das atividades, né? Pois bem, na página 108, onde vocês vão dar as respostas, né? E aí vocês vão reler substituindo. Então, vamos lá. Abram o livro de vocês, por favor, na página 107 para rever o esquema, né? E aí vão encaixando as palavrinhas, substituindo pelas letras que foram postas aí. Essas letras vão de A até G. Então, o processo 1 é conhecido como fotossíntese e é realizado pelos vegetais. Durante esse processo, a clorofila absorve luz solar. As raízes absorvem do solo água e sais minerais, enquanto do ar é retirado o gás carbônico e liberado o gás oxigênio. Nesse momento, a planta fabrica o seu alimento, que é a
glicose. Então, esse momento é o momento da fotossíntese dos seres fotossintetizantes. Na letra B, o processo 2 é conhecido como respiração e é realizado tanto pelos animais como pelos vegetais. Nesse processo, o que é liberado, gente? As plantas e as algas podem auxiliar nesse processo, porque o que elas liberaram é o que será absorvido pelos seres que não são fotossintetizantes, né? Então, o processo 2 é conhecido como respiração, é o que nós fazemos, e é realizado tanto pelos animais como pelos vegetais. Nesse processo, o gás carbônico, né, o gás oxigênio é liberado na fotossíntese, que é liberado na fotossíntese, vai ser absorvido pela gente, ok? Então, a letra F aí é gás oxigênio, ok, galera? Por outro lado, a liberação de E. O que é o E? O gás carbônico. Então, nós pegamos o oxigênio e liberamos o gás carbônico, ok? Que pode ser aproveitado pelos vegetais durante a fotossíntese. O processo 2, portanto, tem como objetivo produzir energia para o organismo. Ou seja, é na respiração que nós obtivemos a energia que do alimento que a gente ingeriu no processo de digestão, ok? Vamos para o número 2. Por que as plantas elas são importantes para a redução do aquecimento global? São importantes porque podem auxiliar na redução do aquecimento global por meio da fotossíntese. Ora, se no processo de fotossíntese as plantas absorvem o gás carbônico, e se o gás carbônico emitido em excesso é o causador, né, da aceleração do efeito estufa, que leva ao aquecimento global, então as plantas elas são grandes aliadas, né, plantas e algas, seres fotossintetizantes, são grandes aliados para o combate ao aquecimento global. Por quê? Porque elas vão absorver o gás oxigênio que está na atmosfera, inclusive o gás que estiver em excesso, ok? Elas promovem a captura e absorção do gás carbônico presente na atmosfera do planeta. Por isso, elas vão auxiliar na redução do aquecimento global. E o número 3. As frases que estão incorretas são as frases B e D, tá? Como seria a frase correta na letra B? Os vegetais respiram dia e noite. E como seria a frase correta na letra D? Os vegetais produzem o seu próprio alimento, realizando a fotossíntese, né? O alimento dos vegetais, dos seres fotossintetizantes, é a glicose, que eles produzem durante durante o processo da fotossíntese. Espero que vocês tenham feito a atividade toda certinha, tá? Aí tá a resposta da número 3 e continuação aí da número 2. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham conseguido tirar dúvida. Se ficaram com dúvida, comentem comigo lá no portal, tá? E estou à disposição de vocês, ok? Um beijinho cheio de saudade. Fiquem com Deus e se cuidem.